É difícil encontrar um conceito exato de estética, isso porque a sua definição é bastante ampla e abrangente, mas de forma bem resumida, uma estética é um conjunto de aspectos visuais que visam representar uma determinada crença, atitude ou sentimento. Atualmente existe uma grande quantidade de estéticas na internet, muitas das quais são frequentemente referenciadas na cultura pop e outras que fazem parte da identidade de gêneros musicais e subculturas. E é claro que também existem aquelas estéticas bastante bizarras e curiosas. E é por isso que neste vídeo exploraremos o fascinante iceberg das estéticas. Esse iceberg não foi feito por mim e eu deixarei o link do iceberg original aqui nos comentários para quem quiser explorar por conta própria. Então, sem mais delongas, venham comigo em mais uma jornada, dessa vez pelo fascinante iceberg das estéticas. Surrealismo. O surrealismo foi um movimento artístico que teve início na França por volta dos anos 1920. Os movimentos artísticos, eles fogem um pouco da definição clássica de estética da internet, mas eles também podem ser considerados estéticas, afinal eles possuem características visuais próprias. E esse movimento em particular, ele era classificado pela sua rejeição com relação à arte racional que estava em alta na época e visava representar elementos visuais de forma surreal, com o objetivo de explorar a imaginação e o subconsciente, para expressar a realidade humana de forma que vai além da lógica. O surrealismo foi fortemente inspirado na psicanálise, que de uma forma bem resumida, a psicanálise é algo bastante complexo, mas eu vou tentar resumir bem aqui. É um método de análise da mente humana que visa compreender o inconsciente para assim identificar o seu impacto no comportamento humano. Algumas obras surrealistas são bastante interessantes de se observar, como se você estivesse vendo uma imagem que saiu diretamente de um sonho. E o maior exemplo desse movimento é o quadro intitulado A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Cottagecore. Agora falando de uma estética que surgiu na internet, ao contrário do surrealismo, o cottagecore é uma estética que representa a vida rural de forma romantizada, com bastante ênfase em elementos bucólicos, além de apresentar de forma agradável algumas atividades voltadas ao campo, como jardinagem, colheita e costura. Essa estética muitas vezes também apresenta lugares como cabanas e casas de campo, sendo que esses ambientes são representados de forma bastante aconchegante, e frequentemente há a presença de bebidas quentes, como café e chá, e também de livros. Um dos objetivos da estética do cottagecore é resgatar a simplicidade da vida humana da era pré-industrial, onde muitas pessoas ainda viviam no campo. Sendo assim, essa estética visa evocar um sentimento de conforto e aconchego, através de imagens que representam o campo e a vida rural. Essa é uma estética significativamente controversa, já que ela muitas vezes representa a vida rural de forma bastante romantizada e simplificada, além de posicionar as mulheres em situações tradicionais. City Pop. Se o cottagecore é uma estética que explora ambientes rurais, o City Pop vai na contramão, representando cidades e a vida urbana de forma grandiosa e opulenta. Eu particularmente curto muito a cultura japonesa e também as suas estéticas, e o City Pop me chamou bastante a atenção. Essa é uma estética que teve seu início datado entre as décadas de 1970 e 80, e que iniciou como um subgênero da música pop japonesa. Esse estilo de música ficou bastante popular no Japão durante esse período e chegou a se espalhar para outros países da Ásia. E atualmente o City Pop é considerado o antecessor do pop japonês moderno, e é um estilo musical marcado pela forte presença de sintetizadores e um ritmo dançante bastante inspirado nas baladas dos anos 80. Com relação à estética visual, que é o tema desse vídeo, o City Pop é frequentemente representado por imagens que retratam cidades e a vida urbana de forma geral, sendo que na maioria dos casos, esses ambientes são representados durante a noite com muitas luzes e cores vibrantes, passando a sensação de um ambiente agitado e abundante. Dark Academia. Essa é uma estética bastante popular na internet que tem como objetivo representar lugares e elementos que remontam a ambientes acadêmicos, só que de uma forma clássica e inspirada nas universidades antigas. A Dark Academia geralmente expõe ambientes que parecem pertencer a algum prédio velho, como universidades clássicas, castelos antigos e livrarias arcaicas, com uma forte presença de móveis e paredes de madeira, iluminação natural, cores escuras e muitos livros.
Essa estética também está bastante presente na moda, sendo atualmente uma subcultura onde seus membros utilizam-se de vestimentas que remontam às décadas de 1940 até 1960, com bastante ênfase nos tons de preto, cinza e marrom. Na cultura pop, a Dark Academia pode ser encontrada em vários filmes clássicos, como Sociedade dos Poetas Mortos e Gênio Indomável. Retrofuturismo. O retrofuturismo é uma estética que apresenta simultaneamente elementos do passado e do futuro, de forma a causar um contraste entre as duas eras. A estética basicamente expõe conteúdos tecnológicos e futuristas como espaço, naves espaciais e robôs, só que esses elementos estão incluídos em um cenário vintage e antigo, gerando uma tensão entre o passado e o futuro. Muitas obras do retrofuturismo foram criadas por artistas que tentavam apresentar o futuro através de representações de como eles achavam que o futuro seria, e como consequência disso, muitas dessas imagens mostram os elementos futuristas de forma irreal e exagerada. Mas essa divergência entre o passado e o futuro acaba sendo interessante para que possamos refletir sobre os impactos da tecnologia nas nossas vidas. E um claro exemplo da estética do retrofuturismo é o filme De Volta para o Futuro, que mistura elementos do futuro com a época em que o filme se passava. Webcore. Como o próprio nome sugere, Webcore é uma estética que visa evocar um sentimento de nostalgia, representando elementos da internet que eram comuns na década de 1990 e no início dos anos 2000, a exemplo dos visuais que costumávamos encontrar em sites e sistemas operacionais da época. O Webcore utiliza uma linguagem visual fortemente marcada por cores vibrantes, gráficos pixelados e botões em relevo, que eram elementos bastante presentes no Windows XP e nos primeiros sites da web. Muitas pessoas afirmam ter uma sensação de nostalgia agradável ao visualizar imagens dessa estética, principalmente as pessoas que nasceram entre os anos 80 e início dos anos 2000, pois essas pessoas eram crianças ou muito jovens na época da internet antiga, e olhar essas imagens as fazem lembrar de suas infâncias. Além disso, essa estética remonta a um tempo onde a internet era mais livre e individualista, e menos corporativizada como nos dias de hoje. Nostalgia Core. Ainda falando de estéticas que visam causar um sentimento de nostalgia, agora falaremos de uma que possui nostalgia em seu nome. Nostalgia Core é uma estética que reúne elementos que evocam uma sensação de nostalgia, principalmente para as pessoas da geração Z e Millennials. Isso inclui a representação de ambientes escolares com características clássicas dos anos 2000, além de outros itens que estiveram fortemente presentes nas nossas infâncias, como alguns produtos, brinquedos, videogames, roupas e algumas atividades que são representadas por meio de fotografias que parecem que foram tiradas na época. Eu particularmente gosto bastante dessa estética e, para mim, olhar algumas dessas imagens realmente passa a sensação de estar realizando uma breve e melancólica viagem ao passado. Weirdcore. Inspirada na estética Nostalgia Core, que foi abordada no tópico anterior, a Weirdcore possui algumas semelhanças, principalmente pelo fato de resgatar o sentimento da nostalgia. Porém, o Weirdcore se difere do Nostalgia Core devido ao fato de explorar o lado sombrio da nostalgia, visando criar um sentimento de confusão e medo através da utilização de elementos surreais e bizarros. O Weirdcore é comumente composto por imagens de ambientes liminares de baixa resolução, com a presença de conteúdos assustadores e psicodélicos sobrepostos na imagem, criando um visual confortavelmente distorcido, muitas vezes tentando emular um sonho. Essa estética é uma mistura de várias outras estéticas, como o Dreamcore, os espaços liminares, que eu mencionei, e o Nostalgia Core, que foi abordado anteriormente. Yandere. Essa é mais uma estética oriunda do Japão que é bastante popular na web. A palavra yandere na língua japonesa é utilizada para se referir a um arquétipo de personagem feminina que possui uma obsessão romântica e que muitas vezes se utiliza de atos de violência como uma forma de lidar com decepções amorosas, sendo basicamente uma personagem com uma obsessão romântica extrema e que pode se tornar violenta para proteger seus interesses amorosos. Essas personagens são, na maioria das vezes, representadas como típicas personagens femininas de desenhos japoneses, com uma aparência fofa e simpática,
mas acabam se diferenciando de personagens clássicas de animes por conter algumas características sombrias, como olhos avermelhados e alguns casos com a presença de sangue e objetos cortantes. Com inspiração nesse tipo de personagem, surgiu a estética yandere, que retrata essas personagens em um ambiente marcado pela mistura de características fofinhas e alegres com alguns elementos brutais. Essa é uma estética um pouco controversa, já que, na visão de algumas pessoas, ela é responsável por romantizar comportamentos violentos. Acid Wave. Acid Wave é uma estética que visa representar elementos visuais psicodélicos, muitas vezes com o intuito de retratar a alucinação causada em seres humanos ao experimentar entorpecentes e alucinógenos. As representações dessa estética são caracterizadas por padrões aleatórios extremamente coloridos que parecem estar se mexendo ou derretendo. Algumas pessoas afirmam que o Acid Wave não é uma estética em si, mas que na verdade seria uma apropriação de outras estéticas parecidas, como a psicodelia. Esse tipo de estética psicodélica é bem mais antigo do que imaginamos, e o seu surgimento é datado por volta de 1950, quando alguns autores passaram a documentar o uso de substâncias alucinógenas tanto para estudar os seus impactos na mente humana, como também para tentar simular os seus efeitos através de obras artísticas, como pinturas, vídeos e músicas. Spacecore. Spacecore é uma estética centrada em torno da astronomia, frequentemente retratando estrelas, planetas, nebulosas e outras coisas do universo, além de itens que estão presentes na ciência da astronomia, como telescópios e foguetes. Tudo isso com a utilização de muitos itens luminosos para simular as estrelas e uma forte presença das cores rosa, azul e roxo para remeter ao céu escuro da noite. Essa estética é bastante presente no campo de design de interiores, com o objetivo de deixar ambientes, normalmente quartos, com uma aparência mais aconchegante, principalmente no período noturno. No entanto, também é possível encontrar exemplos dessa estética na arte, com algumas fotografias que exploram os elementos do Spacecore, em conjunto com características de outras estéticas, como os espaços liminares, o retrofuturismo e a psicodelia. Etéreo. Essa é uma estética que tem como objetivo transmitir uma sensação de leveza, delicadeza e suavidade. E isso é feito por meio de imagens com colorações leves, muitas vezes com tons de cores pastéis, e elementos que remetem a contos de fadas e histórias de romances no geral. Nessa estética é comum a presença de lugares como jardins, castelos e quartos bastante aconchegantes e leves, além da utilização de objetos como flores, nuvens e vestidos claros e longos. A ideia da estética é realmente passar uma sensação de uma leveza e delicadeza extrema, que seria impossível de alcançar no mundo real, sendo encontrada apenas em contos de fadas. Sea-Punk. O Sea-Punk é um gênero musical e uma estética visual que surgiu com inspiração na cultura cyberpunk no início dos anos 2000, e essa é uma cultura que eu ainda não tinha pesquisado muito sobre, mas pesquisando eu achei bastante interessante e eu resolvi trazer algumas estéticas inspiradas nela aqui nesse iceberg. O Sea-Punk, em específico, foi amplamente difundido na época em redes sociais como o Tumblr. E eu não consegui encontrar muitas informações sobre o surgimento dessa estética, mas basicamente ela propõe um estilo de se vestir e uma cultura com elementos visuais que remetem ao oceano, e também possui características que remontam à internet antiga e à cultura dos anos 90. Aparentemente, essa estética serviu como base para a criação de outras estéticas, como o slime punk, que possui algumas semelhanças, mas se diferencia pela utilização de slime e da cor verde neon no geral. Ambas as estéticas possuem suas raízes na cultura cyberpunk e também possuem gêneros musicais constituídos por elementos da música eletrônica e do pop. Biopunk. O biopunk, ou biopunk, é uma estética que também resgata alguns conceitos da cultura cyberpunk e que explora, por meio de suas representações visuais, o impacto da biotecnologia no futuro da vida humana, sendo que na maioria dos casos, para não dizer em todos, esses impactos são extremamente negativos e pessimistas. E esses efeitos são retratados na estética biopunk através de elementos grotescos e assustadores que servem para ilustrar os efeitos ruins da biotecnologia, da engenharia genética e da tecnologia de uma forma geral.
O biopunk é um subgênero da ficção científica que vem ganhando muita popularidade nos últimos anos, e existem diversas obras que exploram essa estética, inclusive jogos populares como Resident Evil e BioShock. Apesar de existirem discussões sobre a classificação dessas obras como pertencentes à estética do biopunk, é possível afirmar que muitas delas possuem elementos que fazem referência à estética, principalmente na representação do futuro de forma negativa e mostrando o planeta Terra de forma destruída pela tecnologia. Deco Punk. A arte deco foi um movimento artístico que surgiu na Europa por volta de 1920, sendo um movimento caracterizado pelo uso de formas geométricas bem definidas e simétricas, além da utilização de materiais considerados luxuosos na época, como madeiras nobres, minerais e metais preciosos, sempre com cores vibrantes que também remetiam ao luxo e glamour na época. Esse movimento artístico ficou extremamente popular e se estendeu por décadas, e ainda hoje é bastante presente nas áreas de arquitetura e design de interiores. Com base nesse movimento, surgiu uma estética que mistura os elementos da arte deco com características presentes na ficção científica, com ênfase no cyberpunk. Isso resultou em uma estética bastante única, que na minha opinião é muito bonita, sendo composta pelo futurismo do cyberpunk, mesclado com o luxo proporcionado pela arte deco no século passado. High School Dream. High School Dream é uma estética que glorifica o ensino médio americano, com fotografias que remetem bastante à visão que nós temos das escolas dos Estados Unidos, pelo menos na forma que elas são apresentadas em filmes e na cultura pop. Nessas imagens podemos ver a forte presença de líderes de torcida, ônibus escolares amarelos, armários, esportes como futebol americano e beisebol, festas de formatura e festas escolares de uma forma geral, e diversos outros elementos comumente encontrados em filmes que retratam o ensino médio americano. Além disso, essa estética também romantiza a juventude e a adolescência, explorando muitas vezes a nostalgia causada pela saudade dos tempos de escola. Alguns exemplos de obras famosas que exploram bem essa estética são a série Riverdale e o clássico Clube dos Cinco, além de praticamente qualquer obra que retrata o ensino médio americano de acordo com as características clássicas que nós estamos acostumados a ver. After Hours. O After Hours é uma estética fortemente inspirada nos espaços liminares e que tem como objetivo explorar a atmosfera sombria e melancólica de lugares que são geralmente cheios de pessoas, mas que estão vazios, seja porque está de noite e todo mundo já foi embora, ou até mesmo porque aquele lugar está abandonado e seu ambiente, que antes era cheio de vida, agora está vazio e triste. Essa estética frequentemente causa um sentimento de confusão, muitas vezes oriundo do contraste causado entre a expectativa de um lugar cheio e a realidade de um lugar que carece de presença humana. E um fato interessante que eu encontrei sobre essa estética é que nos dias atuais ela também pode ser representada por jogos, como aqueles games antigos que um dia tiveram seus servidores lotados de jogadores, mas que hoje em dia estão vazios, e isso causa uma forte sensação de melancolia e abandono. Solarpunk. O Solarpunk possui algumas características semelhantes às estéticas inspiradas no Cyberpunk, que eu abordei na última camada, mas essa é diferente porque ela apresenta o futuro de uma forma otimista. O Solarpunk é uma estética que visualiza o futuro onde as máquinas e a tecnologia estão em uma maior harmonia com a natureza, sendo que a principal característica dessa estética é a forte presença de vegetação e plantas, e também de máquinas futuristas, mostrando que a tecnologia pode coexistir com a natureza e que não é necessário destruir o planeta para termos uma sociedade tecnologicamente avançada. Retratando um futuro utópico marcado pela sustentabilidade e otimismo, o Solarpunk é uma estética relativamente jovem, mas que possui algumas representações na cultura pop. Royalcore. O Royalcore, conforme o nome sugere, é uma estética que possui visuais associados com a realeza, sendo atualmente uma estética bastante utilizada na cultura pop, principalmente na representação de cenários como palácios, roupas e penteados que remetem desde a era arturiana até o final do século XIX. Atualmente, o Royalcore é bastante visto em séries e filmes, como por exemplo Bridgerton e The Crown.
Horrorcore. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre essa estética, afinal, quanto mais fundo vai o iceberg, mais desconhecidas vão ficando as estéticas, mas as imagens que eu vi com relação a essa estética me chamaram bastante a atenção. E pelo que podemos concluir pelo seu nome, é bem provável que a estética dullcore tenha como objetivo ilustrar ambientes e situações marcadas pela falta de alegria e animação. Isso é feito utilizando-se de ambientes escuros, além de climas nublados e chuvosos, e uma forte presença da cor preta, tanto no ambiente como nas roupas, sendo que muitos dos ambientes retratados também possuem características de espaços liminares. Eu particularmente achei as imagens dessa estética bastante bonitas, como se fosse uma forma de abraçar a escuridão e se sentir confortável no próprio caos. Dark Horrorcore. Ainda falando de estéticas sombrias e que despertam um sentimento de vazio e medo, a Dark Horrorcore se assemelha em alguns aspectos com a dullcore, porém essa contém uma marcante presença de coisas sobrenaturais. De acordo com algumas pesquisas que realizei, a emoção central causada pela Dark Horrorcore gira em torno da sensação de estar perdido e preso por uma força desumana, como se estivesse sendo perseguido e mantido preso por algo desconhecido. Marcada pelos tons de vermelho, essa estética ilustra ambientes sombrios como florestas escuras e ambientes vazios no geral, além da frequente representação de caveiras e monstros. Havencore. O Havencore é uma estética centrada na representação de espaços que o indivíduo poderia utilizar como refúgio ou esconderijo, como cabanas, barracas e abrigos. Esses lugares são, na maioria das vezes, pequenos para não chamarem muita atenção, mas com uma aparência aconchegante, com cobertores, colchões, travesseiros e uma leve iluminação. Essas imagens ilustram um desejo que algumas pessoas têm de fugir e se esconder do resto do mundo, e uma vontade de ir para um lugar onde ninguém te encontre e onde você possa estar sozinho para refletir ou descansar. O Havencore é bastante inspirado na estética comfy, que visa representar ambientes confortáveis no geral, mas o Havencore em específico é ligeiramente mais sombrio, já que buscar por um esconderijo ou abrigo normalmente é algo que indica que a pessoa esteja fugindo de algo ou esteja em perigo, e esse sentimento de medo contribui para a sensação agridoce que algumas pessoas têm ao olhar essas imagens. Cis. Essa é uma estética que utiliza elementos de distorção e ruídos nas fotografias, criando imagens com uma aparência bastante abstrata e um tanto psicodélica. O Cis teve como influência o expressionismo alemão e o cinema noir norte-americano, que também compartilham algumas semelhanças, como os tons em preto e branco. Essa é uma estética bastante nova, mas que fez uma certa popularidade na internet alguns anos atrás, apesar de existirem debates sobre o fato de o Cis se tratar de fato de uma estética, já que algumas pessoas afirmam que essas imagens são meramente fotografias abstratas, que é uma arte já conhecida há muitos anos. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um iceberg aqui do canal, muito obrigado por assistir. Antes de finalizarmos, eu gostaria de dizer que a temática de estéticas passeia por diversos assuntos, como cultura pop, movimentos artísticos, gêneros musicais e vários outros, e isso torna um pouco difícil falar sobre algumas estéticas, mas eu espero que tenha dado para ter uma ideia geral e principalmente se divertir com o vídeo. Também gostaria de lembrar que o link do iceberg original estará na descrição para quem quiser dar uma olhada completa no iceberg. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.